Continuando aqui com o nosso lado espiritual, vamos fazer a leitura da semana aqui. Pediu o nosso leitor preferencial, o Dr. José Walter, para fazer a leitura para nós, e o Maurinho carregando nosso microfone. Abraham Lincoln. Esse foi gente grande. E, por incrível que pareça, você olhar, a foto dele foi um homem feio demais. Foi. Por causa de sua posição, que ele roubava a maior parte do tempo com sua família e principalmente com seu filho mais velho, ele escreveu uma carta ao professor do menino, solicitando ele que o ajudasse a educá-lo. Esta é a carta ao professor do seu filho, Willie. Caro professor, ele terá que aprender que nem todos os homens são justos, nem todos são verdadeiros, mas, por favor, diga-lhe que, para cada vilão há um herói, para cada egoísta há um líder dedicado. Ensine-lhe que para cada inimigo haverá também um amigo, e que mais vale uma moeda ganha que uma moeda encontrada. Ensina-o a perder, mas também a saber gozar da vitória, afaste-o da inveja e dá-lhe a conhecer a alegria profunda, a do sorriso silencioso. Faça-o maravilhar-se com os livros, mas deixe-o também perder-se com os pássaros no céu, as flores no campo, os montes e os vales. Nas brincadeiras com os amigos, explique-lhe que a derrota honrosa vale muito mais que a vitória vergonhosa. Ensine-o a acreditar em si, mesmo se sozinho contra todos. Ensine-o a ser gentil com os gentis e duro com os duros. Ensine-o a nunca entrar no comboio simplesmente porque os demais outros também entraram. Ensino a ouvir todos, mas, na hora da verdade, a decidir sozinho. Ensine-o a sorrir quando estiver triste, e explica-lhe que, por vezes, os homens de verdade também choram. Ensine-o a ignorar as multidões que reclamam sangue e a lutar só contra todos, se ele achar que tem a sua razão. Trate-o bem, mas não o mime, pois só o teste de fogo é que faz aquele verdadeiro aço. Deixe-o ter a coragem de ser impaciente e a paciência para ser corajoso. Transmita-lhe uma fé sublime no Criador e fé também em si, pois só assim poderá ter fé nos homens. Eu sei que estou pedindo muito, senhor professor, mas vejo o que pode fazer. Muito agradecido. Abraham Lincoln, o pensador, o grande. Entendi para nós. Pauta, que é o Zé Walter, quer pauta? Então, vou dar uma pauta para você de primeiro, mas eu vou falar ela no último. Viu? Você vai sair mais cedo hoje? Rapaz, você sabe que o time de futsal do minha cidade de Corumbaíba está disputando o título estadual com o Jaó, lá no ginásio de esporte de Campinas. Eu sei. Lá em Campinas? Mas bom de ver, né? Mas eu tenho que ir para cumprimentar os meus colegas, né? Tá certo, mas às 10 horas, depois da reunião. Oi? Só depois, só os velhos. Fala para mim um assunto aí. O assunto, eu quero apresentar um currículo e também eu quero falar sobre parcelamento. O meu também é pegar um gancho no parcelamento, mas é da Cefaz. E o outro é sobre Simples Nacional. Parcelamento também e
Parcelamento, mas da Cefaz. Né? Tá, e o seu parcelamento é do Cefaz, não? Pois é, tá na moda agora é o Cefaz. Tá, o outro é Simples Nacional. Simples Nacional. Transformação. Espera aí, meu. Arnon. Transformação. Eu gostaria de sugerir a pausa do visto do advogado. Espera só um minutinho. Transformação. Qual que é o seu nome? Maurício. 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 É, visto do advogado. Visto do advogado em ato constitutivo de EIRELI e sociedades mercantis. Mais Eu. alguma? Ah, Vânia. Eu quero pegar um gancho com o Wagner sobre o Simples Nacional. Só. Tem uma pergunta aqui que você vai ter uma resposta para nós. O que deu o E-Social da doméstica lá, da licença dela? Vou colocar aqui, você fala para nós, ok? Wesley, esse ar aí está só no ventilador? Olha, chegou aqui na frente, não. Está doido. Está doido. Vamos ver, se esfriar muito aí atrás, vocês reclamam. Tá? Já está frio, já? Então vamos levantar ele para cima lá. Ver se ele melhora um pouquinho. Zé Walter, vamos lá, o parcelamento primeiro. O currículo, depois de você terminar, deixa chegar mais gente que você apresenta o currículo. Se chegar. Vamos ver. Vamos apostar. Vamos apostar que chegue. Parcelamento é o seguinte, em primeiro lugar, um senhor pediu para mim fazer um SPED, eu fiz, ele já está multado, em torno de 100 pau, e eu entro lá com o certificado, os autos não dá nem 30 mil, os que está lá, mas eu sei que tem mais autos. Se eu pedir para sanear, ele vai buscar todos os autos. E outro detalhe, também um colega pediu para ver, ele não entregou 3 inventários de uma empresa, mas não foi autuado. O que ele deve fazer? O inventário tem espontaneamente. O Estado, se você apresentá-los espontaneamente, não tem multa, não tem nada, certo? Agora, quanto aos SPED, se tiver auto, você entrando com certificado lá, vai sair todos os autos que você tem. Só que saiu só 5 por enquanto. Agora é o que você tem notícia de outros autos? Pode olhar, é auto de 31 de agosto para trás, a competência. Exatamente. Não, eu tenho eles em papel lá, inclusive. Tem? Então é bom você ir pessoalmente lá e verificar. Correto. Porque se está saindo só aqueles, não sei por quê, tem defesa deles? Não. Eles nem sabiam disso aí. Tá. Né? Então, tá. Na realidade, é isso, então. Se você quiser parcelar só aqueles que aparecem para você lá com certificado digital, você pode fazer o parcelamento deles e gozar do desconto. Né? No caso, como é multa formal, o desconto é só de 90%. Quando a multa é referente a tributos, aí é 98%. Quando eu fiz o SPED, ainda não tinha a lei, eu falei que poderia ser 98%. Ele ficou alegre.
Ou vai ser Não, só 90%? É 90%. Só. Mas mesmo assim, eu acho que ele vai fazer. É, né? Vamos ver ali com o Wagner ali. Que é... Ah, não, é o Wagner que é parcelamento também. O meu é só uma dúvida que eu tenho. O cliente tem um débito e se, como ele não está aqui em Goiânia, mas ele tem um certificado A1, se o parcelamento poderia solicitar e assinar com o certificado digital, se teria essa possibilidade? Com o Correto. certificado digital? Se você tiver o certificado dele, você vai entrar com o certificado como se fosse ele. Tá? Então, vai lá, é parcelamento, ele abre para você e já aparece os autos que ele tem lá. Agora, igual o Zé Walter falou, ele tem um punhado de autos, apareceu 5. Então, você vai abrir. Às vezes, pode não aparecer esse auto, mas se você tiver-lo em papel, aí você procura a secretária, você faz. Né? Mas com o... Aí, geralmente no bloco C lá do Cefaz que fazia isso. Agora eu não estou sabendo, não. Viu? Já está na sequência aí, o simples. O meu simples é o seguinte. Numa reunião na primeira quinzena de novembro, eu fiz um questionamento aqui sobre Simples Nacional, sobre pagamento parcial de DAS, né? Aí, eu não sei se eu fui mal interpretado e até que surgiu assim, a hipótese até que eu poderia prejudicar a empresa e futuramente, às vezes, ela até ser desenquadrada do Simples Nacional. Aí, o que ocorre? Vou só reportar a pergunta novamente. O cliente estava devendo 4 mil para a Receita Federal, foi declarado lá, o Simples Nacional, tudinho a declaração. Simplesmente eu queria pagar, eu não tinha os 100% do valor para pagar, ele queria pagar só parte. Eu sugeri que ele pagasse só o ICMS. Né? Gerei o PG das avulso da parte do ICMS lá no portal do Simples e ele pagou. O sistema compensou lá o pagamento e sobrou o restante. No dia não tinha compensado ainda, eu estava com essas dúvidas e tal. Aí o questionamento eu fiz. Aí eu falei, não estou satisfeito com a resposta, eu vou fazer o questionamento. Aí eu fiz no portal do Simples Nacional, no Perguntas e Respostas lá do Simples Nacional, que tem um portal lá para isso, eu fiz a pergunta. Aí, dia 14/11, eles me responderam o e-mail dizendo que aquele procedimento estava correto. Eu poderia fazer que o restante dos tributos poderia gerar um PGDAS da diferença e pagar. E assim eu fiz, depois o cliente pagou o restante. Então, é totalmente permitido, tá? Não sei se o colega aí estava lembrado, na época que eu fiz o questionamento. Não, eu lembro bem que você fez e a maioria ficou em desacordo, né? Achava que você teria que fazer um simples, um DAS retificador, diminuindo e tal, que poderia trazer transtorno para você. Mas depois eu até vi no PGDAS, lá no manual do PGDAS, falando sobre o DAS avulso. Mas eu confesso para você que, como eu nunca tive interesse, eu nem li. E nem entrei para ver como que faz. Mas eu sei que existe. Agora, você realmente é a pessoa mais correta para trazer para nós. Como diz o Ronan aqui, nós somos um grupo de estudo. Não. Nós aprendemos com quem passa por determinadas situações que, às vezes, você nem imagina ter. E a pessoa, não, eu já fiz isso na prática. Então, se você conseguiu fazer e está trazendo para nós a possibilidade de poder... É um conhecimento que nós vamos adquirir agora para frente e toda vez que falar num DAS avulso, nós vamos consultar você aí para saber como é que funciona. Tá? Deixa o Everaldo falar aqui, depois eu passo para você. O Wagner, até que fazer tudo bem. Ligou não? Mas não tem dispositivo legal nenhum que fala que pode fazer. Agora tem. Agora tem, Everaldo. Agora como? Tem? Qual é? É a legislação que saiu agora. O quê? O DAS avulso. DAS avulso, certo?
Das avulso. Pagando uma parte só o ICMS, deixando os outros? Não, até queria perguntar para ele, o Ronan vai questionar. Não tenho. Quando você faz um DAS avulso, ele não redistribui toda a receita, não? Ele tem como pagar só o do ICMS, igual você falou? Eu fiz a pergunta no portal da Receita, dessa forma aqui, ó. É claro que o Estado vai querer o dele. Deixa eu ler mas a não vai falar o pergunta contrário. Peraí, vamos ouvir e ler a o- resposta que eles fizeram. Eu fiz a pergunta seguinte: gostaria de saber se em um PGDAS, como tem vários impostos, ICMS, PIS, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda, IPI, etc., gostaria de saber se posso pagar parcialmente só o ICMS e no próximo mês gerar o PGDAS do restante e pagar. Aí, assunto nacional, e mandei a pergunta. Aí eles responderam aqui: prezado senhor, agradecemos sua mensagem. Sim, isso é possível. Após transmitir o PGDAS-D corretamente, com todos os tributos devidos, o contribuinte poderá acessar o DAS avulso no link abaixo, preencher o DAS com o tributo e o valor que deseja pagar, no caso, o valor principal lá que eu informei lá, no caso. Ele me deu o link aqui. Posteriormente, desejando pagar o restante, o contribuinte poderá acessar o PGDAS-D no menu débitos e gerar por ali. Ou, no caso, o débito ainda não esteja aparecendo naquele menu, poderá gerar um novo PGDAS avulso. No meu caso aqui foi o seguinte: depois que eu informei, ele compensou e já disponibilizou o restante lá para me pagar, que é justamente o valor certinho que estava devendo os demais tributos. Peraí, deixa o Ronan falar, depois nós... Aí, Wagner, eu queria que você dissesse para nós a base legal elencada aí na sua consulta. Não é o que está escrito, não. Que era a base legal que está aí. Eles fundamentaram? Ele falou para eu entrar no PGDAS. Não, só um minutinho. Eu quero saber a lei que está Não, aí. Sabe? seguinte, eu fiz a pergunta Não, a pergunta que você fez não tem dúvida. Eu quero saber na sua resposta se está falando na lei que diz que pode fazer Não, isso. eles mandaram o link da Receita, foi no portal do Simples que eu fiz o questionamento. Eles responderam através do portal, dizendo que poderia ser feito aquilo normal. Não, mas não é. Portal do Simples não é lei. Eu quero saber a lei. Portal de Simples não é lei. Lei é a 123 e todos complementam. Eu quero saber a lei, se eles Pois relataram. mas o portal do Simples, quem responde são o pessoal que estão lá Não, dentro não. da... Então, tudo bem. Aí eu ainda não me dou por satisfeito que é a lei do Simples. Mas eu quero dizer, colega, muito bem, aqui, igual nós temos dizendo, aqui é um grupo de estudo, onde nós nos reunimos aqui, eu penso que foi até eu que debati sobre isso. Eu nunca disse, acredito que ninguém nunca disse que é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, eu até me julgo até inferior ao seu conhecimento, a sua prática, a sua habilidade contábil. Admiro muito aqui o Wagner, como admiro aqui o professor Daí, como admiro aqui a Irani, como admiro aqui o João, o Marcelino, admiro aqui o Arnon, nas suas colocações. Aqui é um grupo de estudo onde nós nos reunimos prazerosamente, nós vemos, e até eu, por exemplo, particularmente, agradeço a você, e eu acho muito bom esse convívio, aprender. Nós aqui, muitas das vezes, eu particularmente, às vezes, mais aprendo do que ensina. Certo? Isso é muito bom. Isso é o nosso grupo de estudo. E eu acho que os senhores aqui presentes, nenhum dos internautas, se chegaram a pensar que nós estamos aqui para resolver todas as questões e dizer tudo em cima da lei, realmente, eu particularmente digo que não está pensando corretamente. Aqui é um grupo de estudo onde nós nos achamos com tudo em alguma situação, trazemos para questionar. E muitas das vezes tem um entendimento aqui e nós vamos tomar a nossa decisão que nós achamos que está correta, Wagner. Mas aí é o seguinte, o que nós dissemos? Eu já li a lei, não li, era todo com isso, eu nunca visualizei essa permissibilidade dentro da lei de se fazer desse jeito. Se você disse, eu quero até dizer para o senhor, te falar agora como advogado, nunca se você toma-se um procedimento em ato nenhum porque você viu escrito em alguma coisa. Você quer saber a lei, se a lei está dizendo isso, que se amanhã o portal dizer que aquilo estava errado, e se a lei vir dizer, isso o Supremo Tribunal, a instância maior vir dizer, isso aqui está errado no portal do Simples. Portal do Simples não é lei, ele é uma norma que estabelece, para isso, pelo menos as perguntas que eu já fiz, inclusive junto à Receita Federal e todos os outros órgãos, ela vem fundamentada, ela vem dizendo, você pode fazer isso com base nisso, nisso, nisso e daquilo. Então, está certo, você fez, eu, por exemplo, continuo, o meu pensamento, não faria isso porque o portal do Simples, eu, Ronan Pereira Pinto,
não faria isso porque o portal do Simples disse isso. Eu quero saber se a lei fala. E eu acho que pode até dizer a lei. Não estou dizendo que não exista isso, não. Não estou dizendo que não existe, mas nós queremos saber a lei. Quando aqui nós entendemos, quando o colega faz algum questionamento, diz alguma coisa, ele quer que nós falamos em cima da lei. Entendeu? Esse é o nosso pensamento, e eu acho que nós estamos aqui para aprender. Muito oportuno, Wagner. Eu fico feliz com a sua pesquisa, que você encontrou. Se alguém me perguntar, eu vou dizer, olha, o colega achou lá no portal de Simples que pode fazer, mas eu na lei não conheço não, eu quero aprender com vocês. Que é montar lei, eu não conheço ainda dentro da lei que diz que pode fazer isso. E nós não podemos fazer nada se não for em cima de lei. Isso é muito bom, por isso que esse grupo está aqui, eu acho que ele tem que melhorar, e cada vez mais nós precisamos estar juntos, que é muita coisa em cima do contador, sabe? Então, Wagner, é isso, Wagner, aqui nós, eu acho que, tanto eu, aqui, como você falou, o grupo de estudo, aqui eu, o Eli, o Everaldo, o Otávio Júnior, o Fábio, e muitos outros que participam aqui, jamais nós nos colocamos nem milimetricamente superior a nenhum dos senhores. Por isso, se errou, por isso que está aqui, o colega levanta. Às vezes então, o cara levanta lá atrás. Quantas vezes o cara, não, calma aí, não é assim não, senhor, não. Não é que não, a lei diz isso, eu coloco a minha viola no saco aqui e vou embora. Poxa, eu não acertei o trem, sabe? Vamos não ouvir, não João? acertei, não. É isso, João, Wagner. você quer falar aí ainda? Presta o microfone para o João. Só para concluir. Depois você volta, eu volto a palavra para você. Deixa. O Wagner, só uma dúvida é o seguinte: quando você foi pagar o ICMS, que você está falando que pagou o ICMS, você fez um DARI ou você fez um DARF? Você fez um DAS? Só do valor do ICMS. Aí você marca lá que foi recolhido o ICMS. Tá. Não pode, viu, doutor? Não, só para completar do João. Pois é. Fala. Aí você refez a declaração do Simples Nacional, falando que... E como que você conseguiu tirar ele de lá? Não, Veraldo, é simplesmente pagamento. Eu não estou mexendo nada em declaração. É só pagamento, não estou mexendo com declaração. O que está declarado, está declarado. Tá? É só pagamento, parcial só. Tá? Pois é, mas é o pagamento mesmo. E esse pagamento, eles não vão lá, ó, saiu a DAS para pagar lá. Você viu que agora o DAS novo agora, o layout dele mudou, que está vindo os tributos tudo separadinho agora? Você viu que agora ele mudou? Agora? Aí vamos supor assim, eles pegam lá que você tinha 3 mil para pagar de Simples Nacional. Aí você chegou, pagou os 1.000 e tanto do ICMS e os outros pagou no Simples Nacional. Esse Simples Nacional, eles não vão comparar lá depois se pagou a guia que ele foi declarada? Peraí, só um homem. É? Peraí, deixa eu levar o microfone para você, senão... 139/12, viu, Ronan? Lei complementar 139/12. Aí tem que olhar aqui, aí demanda. Mas é o seguinte, acredito eu, não em axiologia, mas de certeza, se ele fez a pesquisa no portal, se a pessoa é do portal, ele não ia responder. E isso aí é... Aquele dia mesmo da discussão aqui, eu tinha interpretado isso, Everaldo. Se ele entra lá, é igual alguns colegas aí da OAB sugeriram para alguns clientes, é justamente a adulteração. Ele não fez adulteração. Ele espontaneamente pagou parcialmente, entendeu? Aí o que? Tanto é que quando você paga e você entra lá, para aí, faltou aqui um valor, você entra lá, ele pega o que foi pago, menos o a pagar e gera a diferença. E simultaneamente, isso é igual aquele fato do FGTS. Você tem que mandar o funcionário embora, mas não tem dinheiro para pagar o FGTS todo. Você vai lá e paga daquele funcionário para cumprir aquela obrigação, você não está fraudando, aí não é uma fraude. Agora, porém, entretanto, o que vai ocorrer? Nesse caso dele, se o cara pega por hábito e tal, chega no início do ano, ele vai ser notificado da exclusão do Simples Nacional. Mas não é o caso, é uma excepcionalidade, né? Agora, na habitualidade, aí vai gerar esse problema no início do ano do pedido da exclusão. Eu só não estou entendendo o negócio. Ele pagou especificamente o ICMS. Essa guia para falar que o Estado recebeu, ele pagou numa guia para o Estado. É no DAS. Pegou o valor declarado do ICMS.
pegou Aí mas, o- peraí. Aí a Receita Federal já sabe o valor, Veraldo. Agora eu pergunto, como é que lá no Simples Nacional vai saber que esse valor é somente do INSS, do ICMS? Tem o valor. Eu sei, mas o que acontece, se, olha bem, Lá é você pagou, fracionado. e esse valor foi para onde? Ele foi para o todo, ele foi lá para o INSS, ele foi para o imposto de renda, ele foi para todos eles, especificamente para que o Estado recebesse o valor, não sei se eu estou entendendo mal, aquele valor que vai para o Estado, ele teria que recolher numa guia, igual o senhor está falando, numa guia para o Estado. Certo? Não foi, não. Então, ele recolheu um valor, certo? Eu não sei se eu entendi, você falou, eu paguei a parte do Estado. Não, Pois é, mas você pagou, não foi a parte do Estado, você pagou um adiantamento lá. Ele não fez foi uma assim. antecipação, equivalente. Aí, se fosse, era justamente, aí o que ele ia fazer? Aí, se fosse... Porque depois ele não entrou lá e não refez, porque quando, naquele caso, que o Estado autuava, aí você ia lá e pagava do Estado. Aí depois você tinha que entrar e refazer para explicar que tinha suspensão, porque você já tinha feito o pagamento. Mas eu quero dizer é que não foi especificamente aquele que pagou do Estado, ele pagou aleatoriamente que corresponde do Estado. Não. O Arnon explicou bem ali, ó. É o equivalente. Equivalente. Não é salário por Estado que foi, não. Porque... Agora é o seguinte, para ficar certinho mesmo, aí, olha bem, a minha opinião, eu pagaria para o Estado aquele valor, certo? Eu ia lá, retificava. Peraí. Retificava o PG10, a declaração, e falar que aquele já recolhia ele, pronto. Aí você foi especificamente para lá. Você está falando que está errado. Agora, eu faria, porque você falou que recolheu para o Estado. Você não recolheu para o Estado. Você recolheu o valor equivalente, mas recolheu para todos lá. Recolheu PIS, CONFINS, tudo quanto é junto. Foi sim. É porque a criação do DAS avulso veio justamente para descomplicar esse processo e abrir uma lacuna que muitos profissionais estavam tendo dificuldade para tentar fazer um recolhimento parcelado, espontâneo. Fala aí. Não, eu só quero concluir aqui. Eu quero saber, assim, o grupo aqui, eu acho assim, é um grupo de estudo, eu trouxe a pergunta, eu fiquei satisfeito agora, assim, nenhum arranhão, tranquilo, entendeu? Eu acho que, da minha parte, é só para crescer meus conhecimentos, eu fiquei agora satisfeito com a discussão dos colegas e tranquilo, tá? Não, tudo que é novo, às vezes, impacta, né? Mas, de repente, o novo vira velho. Aí a gente já aprendeu agora. Zé Walter. Parece-me que tem uma lei que fala que até títulos a gente pode pagar uma parte e ficar devendo a outra. Eu acredito que os bancos estão autorizados a fazer isso, né? Receber em partes. E não aconteceu comigo, mas acredito. Outra coisa, o Wagner, seria de grande valia se você passasse aí para o sindicato, dar uma analisada e publicar. Porque quantas pessoas, os colegas nossos, que muitas vezes está precisando de verificar isso aí, né? É uma sugestão. Obrigado. Cuidado. Não, aí você tira o nome do cliente. Certo? Tá ok. O Arnon já colocou a lei, o Ronaldo está pesquisando aqui, daqui a pouco nós voltamos. Olha, você queria falar de Simples Nacional, vai? Vai lá. É só uma pergunta seguinte, que eu tenho uma empresa que ela foi desenquadrada em 2018. Agora, acho que já está esse mês de dezembro, já posso pedir o reenquadramento dela para 2019, não posso? Não, é só a partir de janeiro que pede o reenquadramento. Janeiro? É. Faça a opção. Não, agendamento pode, mas aí não é enquadramento, agendamento. 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 Então é isso, então. Ok. Obrigado. Enquadramento não, agendamento sim. Tá? Tudo bem. Maurinho, dá o microfone para o Arnon ali falar sobre a transformação. Enquanto o microfone chega lá, no mensário tem lá um artigo sobre esse agendamento lá, o prazo. Está bonitinho lá no mensário. Aí, pessoal, só ler o mensário que saiu essa semana aí, viu? Está no site, está no grupo de WhatsApp. Agendamento Simples Nacional. E reforçando do mensário aí, né, viu, Fábio? Gostei da palavra do presidente lá, viu?
Ontem até nós falamos sobre isso. Antes da transformação, alguém aqui já mandou, por esses dias, fazer o ASO de caseiro? O cliente meu foi fazer um ASO lá de caseiro, eles pediram PPRA e PCMSO. Agora, dos outros da empresa aqui, foi lá, fez o exame hoje, belezinha, não pediram nada disso. Que diferença tem em negócio de caseiro? Eu não estava mexendo com isso de caseiro, mas alguém teve esse problema aí? Qual é o ASO? Para fazer o ASO, que é o de admissão, pediram o PPRA e PCMSO. É uma clínica lá do interior. Eu achei que querendo... É uma forma de querer demonstrar conhecimento e valorizar o serviço e aqui, talvez cobrar alguma coisa a aqui mais. em Hidrolândia, vou mandar o cara. Se você não tem o PPRA e nem o PCMSO, ela vai falar que é obrigatório, você vai ter que fazer. Um caseiro só, e uns trem doidos. Mas vamos na transformação. Vai a transformação. A empresa limitada, o cliente meu está querendo mudar, passar pelo valor da nota que ele está emitindo de prestação de serviço, ele está querendo transformar uma limitada na individual simples, para depois, em janeiro, pedir enquadramento no MEI. Há essa possibilidade? Eu não tive tempo de estudar. O cara me perguntou isso ontem. Não. Alguém fez isso? Vamos ver que o Ronan faz uma questão. Eu fiz. Passa. Também fiz. Você está em empresa limitada, você põe ela em sociedade unipessoal, depois você transforma ela em empresário. Você não faz tudo num processo só, não, tudo separado, por etapa. Entendeu? E ela está hoje comigo lá, está como empresário individual. Não pode ser Eireli. Eu estou lendo aqui o negócio do Simples aqui. Ela não pode ser Eireli. Tem que ser empresário. Aí o que você faz? A minha já está em empresário. Só estou aguardando janeiro para me pedir o CIMEI dela. Entendeu? Limitado para empresário individual. Não, é sociedade unipessoal. Fica um sócio só. Depois de ficar um sócio só, aí você faz a transformação para empresário. 2 processos. Depois passa o MEI. Espera aí, vamos falar aí que eu direciono o Zé Valdo está falando vocês. aqui que tem que ter 6 meses, né? Você não pode passar para 6 meses. É igual o Otávio falou mesmo, ele é feito por etapa. Cada vez uma. Transforma em individual, em unipessoal, depois individual, aí em janeiro você pede para MEI. Pois é, no caso ele que está querendo urgente, a unipessoal ela tem data limite de 6 meses. No Porém, máximo, pode fazer no máximo. antes. Pode fazer. O artigo 1033. Pode, de artigo 1033 imediato. do Código Civil. Ok. Deixa só o... Você queria falar aí, Zé Valdo, nisso aí? Eli, Oi? deixa eu lembrar aqui um outro detalhe. Tem um detalhe bem específico aí. Quando você está limitada, você tem que fazer seu livro diário até naquela data que você transforma ela de empresário. Aí, por exemplo, vamos lá, de janeiro até na data de hoje, hoje é 4 de dezembro. Saiu o processo na junta comercial, que a empresa ainda está limitada ainda, e o seu processo você já entrou com outro processo pedindo ela para que ela seja empresário, né? Empresário individual, na data de hoje. Seu livro diário tem que ser autenticado de 1º de janeiro até 4 de dezembro, como limitada. E do dia 4 de dezembro até 31 de dezembro tem que ser como empresário. Aí já muda o NIRI. O número do NIRI é modificado e a data de constituição dela não muda, fica a mesma data lá do registro da empresa limitada. E esse livro começa com o número 1? Não, da sequência. Da sequência? Da sequência. Como assim, Eireli? Limitada para Eireli. Limitada para unipessoal e depois para Eireli, não há necessidade que o livro vai ser o mesmo? Não, muda o NIRI do livro. O número do NIRI, da junta comercial, muda. De
limitada para Eireli não muda, não, eu tenho quase certeza. Muda sim, 528. Obrigado. Ok. Peraí. O Ronan vai reportar aqui novamente sobre o simples aqui. Seu Carlos, levanta a mão aí, seu Carlos, por O favor. DAS. Põe aí, Carlos. Tá bom. Isso, Carlos. Obrigado por ter vindo aí. Estava ausente um certo tempo aí. Só pegar o gancho nessa Do DAS na Abus? questão do. Não, aqui do Arnon, do da Arnon. empresa. Só perguntar aos senhores. Uma atividade, ela é uma prestadora de serviço e é muito valorizada, a sua comercialização. Por exemplo, o capital da empresa, hoje, ele é R$50 mil. É compatível com a sua atividade, que é só serviço. Mas a empresa sendo alienada por R$800 mil. Isto é o valor de mercado. É um capital, 800 mil, excessivo à sua atividade, porque ela não precisa desse capital. Mas tem quem está comprando me questionou. Se eu estou pagando na empresa R$800 mil, o capital registrado é 50 mil. É o que satisfaz o objeto, que é uma prestadora de serviço. Eu posso colocar esse capital, levar para 800 mil capital social, porque eu estou desembolsando 800 mil e tem a origem o meu dinheiro. Como que eu devo proceder? Aí eu fiquei numa sinuca assim, porque nós colocamos lá, ao fazermos o imposto de renda, relacionamos as cotas de participação da empresa, de cada sócio, e lá o valor que está as cotas do capital social. Mas ele pagou naquela empresa, esse exemplo aqui, 800 mil. Existe o contrato de compra e venda entre as partes. Aí eu pergunto aos senhores, como proceder dessa maneira? Por quê? Essa categoria com capital de 800 mil, que ela tem diversas no país, não tem nenhuma empresa com esse capital, porque ele, conforme eu disse, é excessivo à sua atividade. Como é que a gente procede dessa maneira? Aí, com os senhores aqui, com a mesa aqui, a pergunta, sabe? Pelo que eu entendi na sua colocação, ele está pagando os 800, nesse caso aí não seria uma parte de lucro do outro? Não. É só o direito à permissão, ele está pagando. Pois é, mas então, ele não está injetando esse dinheiro na empresa, ele está pagando, ele está comprando. Isso. Essa parte aí, no caso, a meu entender, a diferença é lucro, né? Não é lucro, ele não está comprando o lucro da empresa, ele está comprando a patente da empresa, certo? Está pagando pelo... Vamos ver se eu entendi aqui. Espera só um pouquinho. A marca está pagando... Para mim, isso é ganho de capital. Não. Hein, Ronan? A empresa é minha, eu estou te vendendo. Certo? Uma prestadora de serviço. Tá, a prestadora de serviço é minha e eu estou te vendendo. Certo. Meu capital lá da empresa é 50 mil. Você está me pagando 800 mil. Na realidade, o que acontece? É transação entre pessoas físicas. Eu estou vendendo um patrimônio meu, que eu estou vendendo por 800. Se o meu patrimônio, dentro da minha contabilidade, vamos supor que está valendo 200, então eu estou ganhando 600 mil, é ganho de capital. Entre as nossas pessoas. Não é a parte tributária, não. Eu estou querendo dizer... como vai lançar lá no imposto de renda de quem está adquirindo, sendo que lá na junta comercial está registrado que ele comprou 50 cotas, comprou 50 cotas do valor de 50 mil reais. Lá o contrato social na junta está só 50 mil, mas ele pagou 800. Eu estou dizendo, quando nós vamos colocar lá no imposto de renda da pessoa física, as cotas do capital, a gente coloca, não é o valor que está lá no contrato social. Você não coloca o valor que vale a empresa. Ele não está integralizando isso na empresa. Pois é, mas que eu estou perguntando. Você entendeu a pergunta ali? Entendi. Agora, nesse caso, se ele quiser registrar esse valor na empresa, ele teria que criar uma conta lá de fundo de capital, que era a diferença. Ele está querendo valorizar, porque ele pagou como pessoa física, certo? Pagou como pessoa física. A empresa, para todos os efeitos, vale para ele 800 mil. Então, ele pagou para uma outra pessoa. Agora, se ele quer criar isso aí, seria fundo de capital a reservas?
lá nas cotas da empresa, deixa eu perguntar, lá quando você vai fazer As o imposto, cotas permaneciam o mesmo valor. pois é, e onde é, no imposto de renda de pessoa física, como é que ele vai provar a saída do dinheiro do caixa dele? Se o capital social da empresa é 50 mil, mas ele pagou 800, e lá na junta ele não alterou o capital, porque esse capital ele é excessivo à atividade e não se usa isso, colocar um capital desse tamanho nesse tipo de empresa, sabe? Foi. Pagou, não é a marca, ele pagou, é o objeto da empresa. É o know-how, é o know-how. Isso, a marca da empresa. Tá. CPC 18 vai te informar, te dar toda a dica de como vai proceder os lançamentos contábeis e na declaração do indivíduo lá que você quer No saber. imposto de renda de pessoa física? O Sim. CPC 18. Fala, deixa o Zé Walter falar ali. Fala aí, Fábio, Otávio. Eu Divina. quero crer que ele terá que fazer uma alteração na junta comercial. É pensamento meu. Porque a empresa dele passou a valer R$800 mil. Não quer dizer que ele comprou do fulano, comprou a empresa. Ele pagou ágil por aquilo ali. Ele pagou pela marca. Então, não pode ficar aí ao vento. Então, ele realmente vai ter que organizar isso aí e vai ter que contabilizar os 800 mil, o capital e a marca 750 mil. Eu acredito que ele pode fazer a integralização desse capital com o valor pago excedente, certo? Para a pessoa física, porque para todos os efeitos ele vai declarar que pagou para fulano de tal, sócio da empresa tal, X. Então, com esse valor, ele pode fazer a integralização. Pois é, mas igual eu falei, mas isso é um capital excessivo, e até no ramo, o franqueador já diz, não tem nenhuma das atividades que tem um capital nesse valor, sempre o capital é pequeno, mas esse tipo de negócio vale isso. Senhor Ronan, entendeu? seguinte. Não é a forma de, só no dia, Otávio, não é a forma de saber, é claro, que quem vendeu tem que pagar o ganho de capital, que houve um ganho. Lá, no imposto de renda dele, está com aquelas cotas da empresa é 50 mil. Não é o ganho de capital que estou dizendo. Eu estou dizendo como quem comprou, como que ele vai declarar lá na sua imposto de renda pessoa física. Não é o pagamento. Quem vendeu vai ter que pagar o ganho de capital, sim. Teria que pagar. É quem comprou. Sendo que o contrato registrado na junta diz que as cotas são 50 mil. Quando ele for alterar lá, ele não vai colocar alteração lá. É uma empresa, 50 mil, capital, a não ser que ele altere o capital, por exemplo, um capital que é 50 mil, passa a partir dessa data para 800 mil, sendo coisa e tal, aí passaria a ter, aí que eu digo, mas não tem no mercado uma atividade com capital desse tamanho. Capital sempre é pequeno, 50 mil, 40 mil, 30 mil. Vamos ouvir o Otávio lá. Fala aí, Otávio. Depois eu passo. É o seguinte, eu já fiz contratos de alteração de sócios que os sócios comprou a empresa com deságio. Tá? Foi feito um planejamento tributário e a gente colocou o valor com deságio. Então, eu entendo que, pela analogia, o senhor vai colocar no contrato que o sócio A está comprando o patrimônio da empresa pelo valor de tanto. Portanto, o seu capital social continua no mesmo valor, que você está pagando um valor de 800 mil, pelo patrimônio da empresa. Vamos lá, capital 50, tiver lucro de 100, você está comprando uma empresa com patrimônio de 150 mil. A diferença é ganho de capital. Na pessoa física, de quem está adquirindo, você vai lançar o valor da compra da empresa. A aquisição não é capital. Tá certo? Não é se eu lançar capital na declaração pessoa física. Logicamente, você vai ter que declarar o capital de 50 mil, né, que é o capital que ele está pagando em cima daquilo. E dizer que a aquisição da empresa para o CNPJ no tal pelo valor de 800 mil reais. Pronto. Isso do lançamento do imposto de renda da pessoa física, coloca 25 mil cotas do capital, digamos, vamos colocar 50 mil cotas do capital social da empresa tal, adquirido por 800 mil reais. Sim, senhor. É isso que você está dizendo. Espera aí, deixa eu... Espera aí, fala no microfone. Tá ligado? Ah, não? Pela empresa, você pagou, pelas cotas, 50 mil. E pela
no caso, pela marca, você pagou mais 750 no contrato de compra e venda. Aí você vai reportar no imposto de renda dele isso, para justificar a saída, porque aí você tem um contrato, só que o registro vai ficar caro, né? Pelo valor, entendeu? Não, E aí, para ficar evidenciado, vai ter que registrar, é o que estou falando. Não basta reconhecer firma desse contrato. No contrato lá comercial da empresa, normal, 50 mil. Mas o que vai te embasar para lançar no imposto de renda é o contrato de compra e venda, e para ter segurança tem que ser registrado. Não, entendeu? tudo bem. E vai ser paulada. Tem um sentido aí, mencionando no contrato de compra e venda, que está adquirindo 50 cotas da empresa tal, valor de registro da ajuda por 50 mil, com o ágio de 750 mil, 800 mil. Aí você está regulamentado, mas é o que eu falei, tem que ser registrado. Não basta só reconhecer firma se não for pela Receita. Aí é o seguinte, você não pode falar que o ágio foi 750 mil, porque você está comprando, não é só o capital, está comprando o patrimônio líquido, porque ela está comprando as reservas dela. Ela tem reserva, tem alguma outra coisa, certo? Agora, que eu estava falando, a possibilidade que eu citei aqui, a gente não tem condição de incorporar isso no capital, porque o dinheiro não entrou na empresa. Foi um negócio entre pessoa não vai física. Entrar e nem vai não permanecer. Vai entrar, pois é, não. Simplesmente as ações valiam R$1, passa a valer R$8, sei lá. É isso aí, mais ou menos. Zé Walter ali. Já falou? Zé Walter novamente. Amanhã, essa pessoa vende a empresa que ele comprou por 800, por 1.200. Aí o capital está só 50 mil, e essa diferença, o que vai ser? Mas na pessoa física dele está 800. Mas na empresa, como foi falado, o capital está 50 mil? Ué, mas... Fala, Otávio. Aí se você faz nova operação, aí você vai vender, aí a sua pessoa física está por 800. Aí você vende por 1.200.000, você tem um ganho de capital de quanto? De 400 mil. Nesse caso... Olha aqui, ó, é o seguinte, o procedimento é o seguinte, é fazer um protocolo de intenções lá na junta comercial, certo? Essa pessoa física adquirindo essa empresa, faz tipo um protocolo, especificando esse contrato, arquiva na junta comercial. Feito o arquivamento na junta comercial, vocês vão e fazem a alteração contratual, referenciando o protocolo que você arquivou na JUSEG. É igual você fazer uma cisão, ou uma fusão, ou uma cisão de empresa. Antes, você tem que levantar o patrimônio da empresa todinho, né, da empresa que vai ser cindida aqui e a outra, e dar entrada lá na junta comercial desse protocolo de intenções. Feito isso, você faz a alteração via contrato lá na JUSEG. É igual compra de ações. Você pode comprar com lucro ou maior. Fala, peraí, o microfone está arrumando ali. Adivina aí. Antes o Everaldo estava com a palavra aqui. Deixa a Adivina falar, porque eu quero... Quer dizer. Eu não estou entendendo. As cotas é do cotista. Eu dei entrada de 50 mil e lá no meu imposto de renda vai para 800 mil, que é a diferença. Igual ele falou, ágio. Esse acervo, que chama acervo, que é os bens, o ativo, o bem patrimonial dela lá, que deve ter alguma coisa, que ele não comprou só cota, ele comprou uma marca, algo que tem lá dentro, um patrimônio, um ativo. Ele comprou tudo, porteira fechada, como diz lá na fazenda, ele comprou ativo e passivo. Vai que lá tem um monte de bens que vale também. Se as cotas têm valor, é porque ele tem algum bem tangível ou intangível valorado, senão ele ia comprar por 800 conto. Não, nesse caso não tem bem nenhum lá, só tem a concessão mesmo para ele trabalhar. É marca, então? É marca. Então, é um bem intangível que vai lançar lá no ativo e vai lançar na cota de uma reserva lá, que é do proprietário. Ele investiu 50 mil e hoje ele trabalhou, o valor das cotas dele passou para 750 mil, igual o Otávio falou muito bem, é um ágio. Ele... Ok. Fala, Everaldo. Bem, foi bom que a Divina falou quase o que eu ia falar, certo?
Nenhum de nós falamos no intangível, certo? Na realidade, ele comprou um intangível da empresa. Então, como é que ele vai legalizar isso, certo, para colocar no capital? Então, o intangível, na realidade, ele só é valorado no dia que eu receber algo dele. Não existe avaliação nenhuma, não ligo lugar nenhum, como que eu vou avaliar o meu intangível? É como é a coisa, o intangível só é valorado quando se recebe. Marca. Agora, como que eu vou valorar essa marca? Fala para mim, João. No dia, tá, é um tangível. Eu só te falei que a marca é um bem intangível. Intangível, sabe? Então, como que eu vou valorar isso? No dia que alguém me pagou. Então, na minha concepção, ele pagou para a pessoa física, tá bom. A partir de agora, ele valorou ela em 750 mil. O capital dele é 50, e eu vou chegar lá, intangível a capital social, de acordo com a valoração. Reserva, tem que pôr reserva. É reserva, Veraldo. No meu caso, eu poderia lançar diretamente, certo? Cada um tem opinião. Aqui eu consumo um bem. Eu estou integralizando capital pelo que eu paguei para uma pessoa física, que ele valorou, que tem esse valor de X, certo? Então, esse bem intangível foi valorado e eu paguei coloco no contrato a cota capital da pessoa que é 50 mil, eu paguei, certo? Tá, assim, ó, eu recebi, eu paguei tantos mil, o outro fala, eu recebi tantos mil, certo? Então, eu colocaria no capital intangível a capital. Ok, mais alguma dúvida? Deixa eu pegar um gancho aí. Eu estou com um problema quase igual esse aí. A empresa, ela tem capital de 20 mil, o lucros acumulado de 50, dá 70 mil, né? E ela está sendo vendida por 200 mil reais, e os 200 vai entrar na conta da empresa. Aí... Como é que eu saio desse problema aí? Como é que seria o... Não, fala novo aí. A empresa tem 20 mil de capital, é a empresa individual. 50 mil de lucros acumulados, e ela foi vendida por 200 mil reais. E os 200 vai ser depositado na conta da empresa. Tá bom. Ela foi... Aqui, ó. Aí que aconteceu? Houve o quê? Um intangível também, porque ela valorou as cotas dela, certo? O capital dela, é esse valor. E esse valor entrou na empresa? Vai entrar os 200 mil. Mas não vai entrar não, meu amigo, porque ele vendeu, ué. Vai entrar na conta da empresa os 200 mil reais. Não vai, uai. Ele vendeu a empresa, aí. Ele vendeu a empresa, quem vai receber é o cara que comprou, uai. Vendeu para o sócio. Na entrada lá não vai entrar nada, não. Tem que entrar na conta do sócio. Uai. A empresa foi vendida, mas ela não vai entrar dinheiro nenhum nela, não. Ela foi vendida, quem pagou, certo? A empresa foi vendida. Quem recebeu? Quem vendeu. Ela não vai fazer nada. Agora, ele pode valorar isso, certo? Se ele vendeu essa empresa lá, aquele que pagou, ele pode colocar como tangível e colocar como tal. Aí eu também faria do mesmo jeito que o caso dele. Ok. Vamos embora. Leva ali para o Vânia ali para ele contar uma história. Antes do Vânia tem uma enquanto ele vai lá, senhor Ronan, eu faço uma de sugestão para o senhor. Ler o pronunciamento do CPC 04, que trata de ativo intangível. Ali você pode registrar que o chamado Goodwill, quando eu fiz a minha tese de pós-graduação, eu trabalhei em cima do Goodwill, né? Então, Goodwill é a valorização da empresa. E nada mais é também a gente fala aqui, ó, no Goodwill, eles dão exemplo aqui. Por outro lado, os bens tangíveis podem ser chamados corpóreos ou materiais. São aqueles que existem fisicamente, como móveis, veículos, tais, né? E os outros, que são bens, a gente verifica cliente, né? Marcas, né? Aqui, ó. São bens intangíveis, são as propriedades imateriais de uma empresa que não existe fisicamente. Certo. Como é o caso de marcas, patentes, licenças, direitos autorais, softwares, desenvolvimento em tecnologia, receita, fórmulas, carteira de cliente, recursos humanos e know-how. Então, a gente poderia dar uma lidinha no CPC 04, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de ativo intangível. Eu fiz um trabalho desse
teve um colega meu, não me recordo aqui uns tempos atrás, que nós registramos esse ativo intangível e ele fez aquisição pelo valor. Lá tem um método de contabilização desse ativo intangível pelo CPC 04, que trata de ativo intangível. E tem os procedimentos contábeis que o senhor pode fazer, entendeu? E tendo um estudo aí bem aprofundado dessa questão, talvez nem ganho de capital o senhor paga. Vai falar aí, Fábio? Fala aí. Bem, eu achei que é um material do CARF. Ele fala que o adquirente, de imediato, ele não sofre nenhuma tributação. Né? Adquirente? Pois é, a questão aí não é quem está comprando, que ele está falando? É de quem está vendendo. O adquirente não tem nada. Quem vendeu que vai pagar. É quem está comprando, Fábio. Eu estou dizendo o seguinte. Quem está comprando. Não é quem está comprando? Ah, você fala adquirente? É quem está comprando, está adquirindo. Tá. Né? Não tem nada. Não tem nada. Não, de imediato ele não tem tributação nenhuma. Não. Aí tem que ter um laudo, né? Sim. Tem que ter um laudo, porque o fisco vai questionar, né, o motivo desse ágio. Pode ter sido por valor justo do ativo da empresa adquirida, pode ter sido pela perspectiva de rentabilidade futura para a combinação de negócios. E ele pagou mesmo. E o valor de eventuais ativos intangíveis. E o valor que ele pagou. E ele vai tributado pela realização. Pois é, quando ele traz a empresa pelo valor atualizado, presente, valor presente, obviamente ele lança como valor de reajuste. De reajuste. E ele, no momento que ele realiza essa operação, ele tributa. Não, aí seria, você fala o antigo valor de mercado, que hoje nós chamamos valor justo dos ativos. Mas ele está dizendo aqui que não é tributado de imediato, só na realização. Ele está realizando, vendeu, está realizando. Não, o Ronan está questionando quem está comprando. Não, ele está comprando porque como vai ficar a operação na empresa? Porque a empresa tinha um capital de 50. Não, tudo bem, aí é uma coisa. Eu entendi que o Ronan está questionando a tributação para quem está comprando, com relação ao... Não, para quem Ronan, é quem está comprando ou quem está vendendo, Ronan? Não. É quem está comprando. Pois mas quem está comprando tem que ter renda comprovada que possui o dinheiro, só isso. Não, aí venda é outra coisa. Ele está querendo saber dos reflexos tributários desse ágio. Agora o Ronan está querendo saber como que o cara incorpora a diferença que ele pagou na empresa. Isso aí. Deixa o Everaldo comentar. Seguinte, pessoal, vamos supor assim, ele pagou em dinheiro, o cara pegou o dinheiro e carregou. Vamos supor que o cara, olha, eu vou te pagar aqui, num carro. Toma um carro aqui e eu vou ficar com essas cotas aqui. Toma o carro, ele ficou com os carros, ele ficou com o carro. O outro lá ficou com o carro, né? Quem pagou, a pessoa ganhou. Olha que rolo que veio. Agora virou cabeça. Quem pagou já tinha dinheiro, tem o capital para comprar. Pegou o carro. É a valoração mesmo, não tem jeito não. Porque eu ia dar um exemplo, porque quem recebeu o carro, o outro foi embora, já recebeu o carro. Não, ok. Vamos ali no Maurício ali. Não tem jeito não. Vamos falar do visto do advogado. Fala aí, Maurício. Boa noite aos senhores. Boa noite. Acho que semana passada eu recebi, acho que algum de vocês também recebeu, uma publicação que apareceu no site da OAB e também no site da Junta Comercial, dizendo que os atos constitutivos de EIRELI, sociedades mercantis, eventos de transformação, cisão, seja ela total ou parcial, só seriam recepcionados se constassem lá no seu fecho um visto para advogados. Um visto de advogados, né? Só que lá não especifica, né? A gente sabe, até a moça comentou aqui atrás, para empresa normal a gente sabe que tem, só que lá não especifica se isso vai ser abrangido para empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, na Constituição, né? Lá deixa vaga essa informação. Então eu queria saber se vocês têm alguma informação em relação a isso e também a opinião de vocês sobre o assunto. Deixa o Ronan falar primeiro aqui. Colega, o que regula, vamos dizer logo aqui, o visto do advogado em um ato contratual. Por quê? Lá fala-se de normas contratuais,
normas entre pessoa física, e isso é uma matéria de direito, interpretação de direito. O contador faz-se a contabilidade. O visto do advogado, a lei 8.934 de 94 instituiu a obrigatoriedade e foi regulada pela lei 8.906 de 94 no seu artigo 36, que diz o seguinte: o ato constitutivo de sociedade mercantil e de cooperativa somente poderá ser arquivado, civilizado por advogado, com indicação do nome e número de inscrição na respectiva seccional da ordem do advogado. Isso é a lei 8.906 de 94, no seu artigo 36. A lei diz que esses atos, para ser arquivado na junta comercial, depende de vista de advogado, independentemente ali do porte da empresa, com exceção das empresas do Simples, que neste momento eu não consegui visualizar para você aqui a dispensa do visto do advogado. Mas isto foi lá, ao se desburocratizar esse tipo de empresa optante pelo Simples Nacional, dispensou-se também legalmente o visto de advogado, certo? É o que eu coloco para você, com referência. Agora, você que está colocando aí é o visto de advogado para todas as empresas, ou as empresas do Simples está fora? Não, lá só fala Eireli, os atos constitutivos. A questão é se eu queria saber se houve alguma atualização, você entendeu? Atualização? Atualização em relação agora Simples Nacional, tem que constar também. Ah, sim, que veio exigir também para o Simples, que você quer saber. Você quer saber se as empresas que não são, a gente sabe que já tem, né? Você quer saber se as empresas do Simples são obrigadas a ter visto de advogado. Porque como essa matéria voltou à tona agora, eu queria saber se houve alguma atualização. Porque no conteúdo que eu li, eu não vi. O Fábio vai esclarecer mais um pouquinho ali. Bem, gente, eu vi até comentários em redes sociais, pessoas, por que o sindicato permite isso, o conselho não está permitindo isso? Gente, isso é uma lei, como o Ronan falou, ela é de 94. E lei não é sindicato que vai brigar para mudar. Isso aí já existe na lei. Simplesmente a portaria veio para alcançar a Eireli e a cooperativa. Isso aí não é novidade, essa lei. Não é o sindicato tem competência para mudar essa exigência. Essa exigência aí está na lei. Agora, as empresas simples nacionais, elas estão amparadas lá pelo... Fábio, é bom lembrar que não é só do Simples, não é Simples Nacional, é microempresa e EPP. Pois é, eu vou falar. Então, o artigo 9º da Lei Complementar 123, lá no seu artigo 2º, ele fala o seguinte: não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8.906. O que é isso? O parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 906. Lá na Lei 906, no parágrafo 2º do artigo 1º, fala: os atos e os contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registros nos órgãos competentes quando visado por advogado. Então, lá no parágrafo 2º do artigo 9º, fala que as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte estão dispensadas dessa exigência. Como o Eli lembrou, não só optante pelo Simples. Eu posso ter lucro presumido, mas eu sou uma microempresa, sou uma empresa de pequeno porte, estou no estatuto, estou dispensado. Não é isso, Eli? É isso. Só complementando, eu realmente compreendo que essa lei é antiga. A pergunta, na verdade, era para saber só se houve uma atualização em relação a isso. Porque, por exemplo, essa questão, esse tópico, ele não ficava lá no site da Junta, lá na primeira página, certo? Então, assim, não é nem na questão de bafafá de rede social, sindicato obrigado, CRC brigar. Não, era só por curiosidade mesmo, para saber se houve alguma atualização em relação ao assunto. Não estou falando de você, não. Eu estou entendendo que ela só veio à tona porque agora está incluindo a Eireli, né, e a cooperativa. É a única novidade. Divina, não quer falar mais não, né? Então tá, traz para o Zé Walter aqui. Parece-me que a Eireli, se constar no bojo do contrato a opção por ME ou EPP,
eu acredito também esteja dispensado. E acredito que, como foi permitido fazer a opção MEIEPP no bojo do contrato, já estava visando isso aí, porque ninguém vai, a junta não vai saber no ato que eu dou entrada num contrato. O enquadramento aí. Hã? Quando você dá entrada no Exatamente. No registro, você faz o enquadramento. Insere Tem que o ser- enquadramento. também. Exatamente. Então, eu acredito que seja no bojo, né? Correto. É isso aí. O Fábio, que está mais por dentro lá, a Ireli, MEIEPP, está resguardada também do Qualquer visto. um, ML, EPP, Pois é. Então, tá. está amparada pelo... Agora, a parágrafo segundo do cooperativa, artigo 9. infelizmente, não é EPP nem ME, né? Certo? Tá bom. Vamos ali com o Vainer ali. É o Vander. É Vainer, não, é Vander. É uma historinha. Estou errando meu nome aí, é? Toda vez eu te chamo de Vainer, não sei porquê. Às vezes é alguma Wanda que está por aí. Vai, né? Rani não é? Vainer. É o rapaz. A ideia. Não é uma historinha que tem muita gente que às vezes está despercebido e acontece. A questão do E-Social da doméstica, ou seja, os procedimentos da doméstica. Tem muita gente que a doméstica entra de auxílio-doença e pega um atestado de 5 dias, 10 dias. Eu gostaria que o Vander explicasse. Não, só é pelo seguinte, porque aconteceu com a empregada doméstica lá agora, que como assim, começa bem demais, depois começa a pegar atestado, falta, né? E teve uma doméstica que ela pegou testado de um dia, esse mês de novembro. Testado de um dia, depois de 2, 3, 5. Só sei que chegou no final agora de novembro, ela teve 9 dias de atestados. Aí o patrão lá falou para mim que não queria pagar esses dias para ela de atestado. Tá, eu peguei e fui pesquisar, né, sobre essas faltas dela, se ele poderia realmente deixar de pagar porque foi inferior a 15 dias. Eu fiz uma pergunta não sei se foi no E-Social, se foi na IFAI, que alguém respondeu lá que teria que pagar. Aí eu fui pesquisar. Pesquisei e realmente o patrão é facultativo. Ele paga se ele quiser. Ele desconta, ele pode descontar essas faltas dela, certo? Pagar ela descontando esses dias que ela está de atestado, e ela vai no INSS e procura lá no INSS para eles pagar para ela, que se o patrão, o empregado doméstico, testado médico, o patrão não é obrigado a pagar para ela. Só se ela sair de licença, doença ou maternidade, né? Aí, se ela sair de licença, desde o primeiro dia, quem paga é o INSS. Assim também como salário maternidade. Correto. Foi o que eu achei lá. Deixa só o Fábio dar mais subsídio ali. Olha, o decreto 3.048 de 99, né, que é o regulamento da Previdência, lá no artigo 72, ele fala o seguinte: o auxílio-doença consiste numa renda mensal calculada na forma do inciso 1 do caput do artigo 39 e será devido a contar do 16º dia do afastamento da atividade para o segurado empregado, exceto o doméstico. Tá? E também lá no E-Social tem uma pergunta e resposta que é referente à FGTS, que ele deixa claro também que não tem que pagar. Que a pergunta lá do E-Social é assim: no caso do trabalhador doméstico entrar de licença médica, a partir de outubro de 2015, é devido recolher o FGTS nos 15 primeiros dias da licença? Resposta: não. Durante todo o período de licença do trabalhador doméstico, o empregador não deverá pagar a remuneração, que será paga por meio de benefício do INSS. Assim, não haverá incidência do FGTS sobre o período de licença médica. É aí que a gente queria chegar, para deixar bem claro para os internautas, ou às vezes a gente tem dúvida nisso, porque
Nós viemos de uma legislação tributária trabalhista mais antiga que a gente entortou. Diz que o uso do cachimbo entorta a boca, né? A gente sempre aprendeu que passou dos 15 dias, ela procura o INSS. Até 15 dias, a empresa é obrigada a pagar. Já com o advento do E-Social, quase da doméstica, isso teve um tratamento totalmente diferenciado, né, que o Fábio leu aí, você pesquisou. Então, a gente chegou à conclusão que a legislação fala, e tem muita gente aí procedendo de maneiras erradas, né? Então, na realidade, ficou doente de um dia, trouxe atestado, se ela quiser receber, vai receber do INSS. O patrão e o patrão desconta na folha. Certo? O patrão só paga se ele quiser com uma pagar. vantagem que o Fábio colocou ali ainda. Ó, não é base de cálculo para FGTS também. Não. Tá? Porque, geralmente, você ainda pagava FGTS, lá os 15 dias ainda pagava FGTS. Né? Então, não é base de FGTS nem base de INSS. Então, igual você teve 9 faltas, você pagou 21 dias e, se ela quiser receber os 9 dias, ela leva os atestados para a Previdência. Ela leva os atestados do INSS para receber esses 9 dias. Correto. Fala, Everaldo. Bem, deixa o então presidente falar aqui. A gente vai ficar bem claro. Mesmo uma falta, certo? Se o empregador doméstico, não quiser pagar, não quer abonar, ela que falta para ela no dia, não, ela que recebe do INSS. Não é falta, é atestado médico. Atestado aí. Pois é. Ela não foi. Mesmo dia ele paga se ele quiser. Tá bom, estou perguntando, olha bem. Se ele não foi, ele não recebe o dia, concorda? Isso. Se ele não receber o dia, ele vai receber mesmo uma falta, um atestado, mesmo que ele só uma, ele pode pagar ou não. Se ele não quiser pagar, ele vai lá no INSS e receba. Ele não, o empregado. O patrão paga sem... É facultativo. Diminui esse dia de atestado, né? Aí, se ela quiser receber, ela vai no INSS para que eles paguem para ela. Ela abre um processo lá, leva o atestado e, se receber, é direito dela. Muita doméstica vai largar de ir no médico, né? Vai. E assim deveria ser com todos. Então, olha bem, o Ronan, fala para os internautas isso aí, ó, que eu acho que muito, agradece o nosso colega Wander, que trouxe para nós. Muita gente não sabia disso. A minha mesmo, certo, faltou umas 3 ou 4 vezes, certo? Pior, que é a irmã da mulher minha, né? O que falta lá é brincadeira. Fui no médico, ela não, corta tudo agora. Eu estou querendo mandar ela embora mesmo, poxa. Internautas, é o seguinte, e nós discutimos, foi até levado esse assunto na diretoria hoje do colega, por isso, internauta, vem aqui, participa também, manda para nós sugestão aí, através de e-mail e tudo mais. Isso aqui é um grupo de estudo muito valoroso. O VAG, por exemplo, trouxe uma questão, eu dei uma interpretação, mas não é o VAG que está correto, e é aqui que nós vamos aprendendo cada vez mais. Eu disse na diretoria que realmente o empregador doméstico não teria que pagar esse dias. Realmente, aí parece que foi, não sei se foi ali, se foi o Fábio, falou, não, mas se for um dia só? Falei, perde um dia. 10 dias, ela vai receber da Previdência. E o Fábio agora deu a lei, é que eu não trazia aqui na minha cabeça. Eu não sabia, eu não tinha a lei na minha cabeça, só porque eu tinha certeza de que não é devido esses dias o empregador pagar. Isso eu falei lá na diretoria, foi o meu... Né? Inclusive lá o Eli não sabia, o Everaldo não sabia, o Fábio não sabia. Escreveu? E aí, então, é isso, colegas. Então, viu, está de parabéns aí, né? O nosso colega que trouxe essa questão. Vamos abrir uma partezinha aqui. Dentro desse porém aí, até estava conversando com o Zé Walter ali, essa intermitência, hoje, trabalhei 2 dias ali, depois mais na frente faltei mais 2. Chegou o fim do mês, 5 dias eu faltei de forma intermitente. O parágrafo lá do decreto regulamentador, lá chama-se de auxílio-doença. Auxílio-doença, pela legislação trabalhista, é aquele que os 15 primeiros supera 15 dias.
15 dias do patrão, e aí, quer dizer, só Deus sabe quando ele vai ficar lá pela Previdência. Mesmo nessa intermitência, a gente pode caracterizar isto como auxílio-doença? Mas ele falou, exceto o empregado doméstico. Fala de novo aí, Fábio. Mas viu, porque ela, nesse caso que está falando, ela tem um atestado, se é legítimo ou não, mas ela trouxe um atestado que passou pelo médico. Então, mediante esse atestado que ela passou pelo médico, ele foi comprovado que foi doença. Né? Vai receber no INSS. Ah, ela vai receber tudo no INSS. Referente a empregado, né? Referente a empregado que trabalha em empresa, se ele tiver lá no decreto, acho que no 3.049, mesmo artigo 75, se não me engano, lá fala que se o empregado, se ele faltar... durante 90 dias, no mesmo CID... Parece que é 60 dias, né? Não, se não me engano. 60 dias no mesmo CID. No CID. O CID é correlato que fala, né? Semelhante, correlato. Aí, se ele dá 15 dias dentro de 60 dias, o patrão pode mandar ele receber os dias que faltar superior a 6 do INSS. Sim. Não é isso? Dentro de 60 dias, o mesmo CID ou CID semelhado. É semelhante. Ele ficou 20 dias, por exemplo. Então, os 5 dias ele vai receber do INSS. Justamente. Mas é do empregado e foi boa. Vamos, o menino ali quer falar também. Banda do céu, gostei demais. Você não quer falar, não? Você pediu lá para falar? Então deixa. Mas como que é seu nome? Cleomir. Agora não esqueço mais não, Cleomir. Fala, Everaldo, aí o aviso que você queria dar. Antes de você falar isso aí, vamos apresentar o currículo que o Zé Walter tem aqui para nós. Quem sabe aparece alguém querendo funcionário. Não sei eu, não. Zé Walter, é assunto trabalhista também, certo? Só é um avisozinho só. Não sei se vocês já viram esse caso. A Receita Federal está mandando intimação para muita gente autônomo, certo? Vamos supor, o autônomo, ele paga o INSS sobre o teto. INSS. Mas, quando ele vai fazer a declaração de imposto de renda, ele só coloca 3 salários, certo? Na declaração de imposto de renda. Agora, eles pegaram, você pagou sobre o teto, a receita sua é de 5 salários mínimos, né? Então, manda a intimação, a nossa coleguinha lá, que era autônoma, veio uma multazinha de R$8.000. Porque, na realidade, fizeram o contrário, né? Porque tinha muita gente declarando receita grande e pagando INSS pequeno. A Receita foi lá e... Né? Agora um que está pagando alto para efeito de aposentadoria e declarando pouco para não pagar imposto de renda. Então, ele está pagando muito INSS, pouco imposto de renda. O outro pagava nada de imposto de renda e pagava INSS. Né? Então, isso aí. Vamos lá. Agora tem que ser, né? Porque desde 2003 para cá, acabou aquela questão de classe de pagar. Né? Você paga pelo labor. É o que você ganhou no mês. Se você quiser pagar sobre 5 mil, você paga. Se for perguntaria, tem defesa isso aí? Tem não, ué. Você já confessou o INSS, como é que tem defesa? Confessou tudo. Apresenta para nós, colega ou colego? O Geraldo Antunes Vieira. Colego. Ele é procedente de Uruaçu. Colego não, colega. É esposo da minha prima. Ele é uma pessoa entre 50 e 60 anos. Sempre trabalhou, ele é formado em Ciências Contábeis, mas sempre trabalhou como auxiliar administrativo. E pelo currículo, ele é até uma pessoa que permanece bastante tempo no serviço. Está precisando desse serviço. Ele era para vir aqui, mas está ajudando a filha a resolver o problema do apartamento. Não deu para vir, porque, infelizmente, era só hoje mesmo. Então, nós vamos deixar o currículo aqui. Alguém que quiser, uma pessoa já mais madura, o Geraldo, eu acho que é uma aposta. Correto? Muito obrigado. Mas de contabilidade ele é sempre administrativo. Sempre administrativo. Você sabe a residência dele aí? Qual setor que é? Jardim América. Jardim América. Ah, tá. Aí, eu levo o microfone para ele lá. Claudemir.
Bom, eu estou atuando no MEI. Parece que a partir do ano que vem não pode mais, né? Como que é? Eu estou exercendo a contabilidade Ah. por sendo MEI. E a partir do ano que vem não vai poder mais, não é isso? Isso é um rolo. Não, parece que ela tinha desenquadrado, depois ela voltou a conceder novamente o meio. Vamos ler isso aí direitinho, mas eu tenho quase certeza que ela voltou. Tá, mas o meio no simples aí, acho que retornou, não retornou? Me contador. eu estou sabendo que retornou ainda não. Teve Retornou não, né? Vamos ler Até isso agora aí. eu não vi falar, não. Tá, mas aí, deixa eu concluir a minha pergunta agora. Aí, no caso, eu prefiro atuar como autônomo. Eu sou aposentado. Para quem eu prestar o serviço, vai ter aquela retenção dos 11%? Você é aposentado por idade ou por tempo de serviço? Tempo de contribuição. Então, tem. Só. Tá. Se fosse por invalidez, aí não, né? Mas também você não poderia trabalhar. Né? Mas invalidez não podia trabalhar, cara. Pois é, eu estou falando, também não poderia Mas trabalhar. então, pergunta. Não, falei, por que por invalidez? Bem, pessoal, uma boa semana para todos. A pauta aqui acabou. O Vila Nova não vai jogar hoje, mas o Verdão vai voltar para a Série B. Né? Goiás voltou? É fake. Isso aí é não, fake. Aquele lá viu? tem jeito não, só. Aquele caso do Não é Goiás fato, não, é impossível eles voltar. Se tivesse uma letra dessa aqui, viu? Hein? Nossa. Olha, não vou levar isso para onde?